semana antes eu já tinha lido a lição, né, e vai abordar basicamente sobre a reconstrução do templo, né, do segundo templo, que o povo de Deus tinha sido liberado do cativeiro e abordaria... Deixa eu ver... Funcionando mais. Aí, agora passou. Então vai abordar basicamente isso, sobre a questão da reconstrução do segundo templo e como o povo de Deus, de certo modo, foi, não diria, não relaxado, mas houve, de certo modo, um relaxamento por conta deles, e foi preciso que o profeta Ageu entrasse e Deus falasse com o profeta que Deus queria que fosse reconstruído o templo, né? O textuário vai falar ali: subi o monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Ageu 1:8. A verdade aplicada, que vai falar: movido pela palavra e a ação do Espírito, cada membro do corpo de Cristo, ali eu não vou conseguir não, ele nem está funcionando, está comprometido com a edificação da igreja. E os objetivos da lição, que era reconhecer a necessidade de engajar-se no cuidado do templo, ressaltar que devemos priorizar as coisas de Deus e saber que o cuidado com a casa de Deus deve ser constante. O texto de referência está lá em Ageu, nos versículos 2, 4, 5, 6, 7 e 9, que diz assim, eu vou ler rapidamente. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. E para vós, o tempo de habitardes, o 4, né? E para vós que habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? 5. Ora, pois, se assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai aos vossos corações aos vossos caminhos. E o 6. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Aplicai aos vossos corações os vossos caminhos, o 7. E o 9, o último versículo, que fala: olhaste para muito, mas eis que alcançastes pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre para a sua própria casa. Forte, né, irmãos? A introdução que vai falar ali: Ageu foi usado por Deus para exortar os israelitas quanto à reconstrução do templo. O povo estava acomodado, sem cuidado com a casa do Senhor, mas a mensagem do profeta provocou o retorno e a comunhão com Deus. Eu li a lição, tinha lido a lição 2 semanas atrás, eu já tinha lido a lição. Eu já tinha lido essa lição já, irmãos, e achei interessante a forma que eles abordaram, mas se a gente for analisar a grosso modo, na verdade, o templo do Senhor hoje, que é a nossa igreja, esse aqui sim tem importância. O templo que o profeta Ageu se referia no caso hoje, se aquele templo voltasse a ser erguido, como há profecias que será reconstruído um novo templo, para os nossos dias de hoje praticamente não teria nenhum valor. Ele vai ter valor para os judeus, porque os judeus têm toda a tradição deles e a questão da doutrina deles permite com que eles adorem a Deus dentro do templo e seria um lugar santo para eles. Mas nós, que servimos a Cristo, sabemos que o véu do templo foi rasgado e nós hoje temos acesso ao Senhor onde quer que estejamos. Bastamos apenas ajoelhar e orar e o Senhor nos ouve, nos vê e nós temos livre acesso a Ele. Então o templo hoje, na verdade, para a gente, eu acredito que para mim, lendo a lição, deixa eu até avançar para o subtópico 1.1 aqui, que eu mais entendi que o templo hoje que a revista se refere, de fato, somos nós. Nós que somos o templo do Espírito Santo, é nós que o Senhor habita o tempo inteiro. Então hoje, para mim, lendo a revista e lendo toda a lição, eu entendi para mim que nós somos mais importantes e que, de fato, o templo que a revista para mim aborda, eu acho que é mais importante que sermos nós, né? É claro, temos a nossa igreja aqui, que é o nosso templo, onde nós nos reunimos e adoramos a Deus, mas, do meu ponto de vista, o templo mais importante somos nós. Eu vou passar um pouquinho rápido pelos tópicos, irmãos. Acho que eu não vou nem distribuir versículos, até que veio bastante gente, né? Poderia até distribuir, mas eu não vou distribuir não, porque hoje eu vi que o Natan e a Thalita chegaram ali, não sei se vocês viram no grupo, mas teoricamente nem era para ter EBD, mas o pastor pediu para a gente fazer um resumão aqui, eu vou fazer um resumão mais rápido. Então Ageu, ele foi contemporâneo de Zacarias, ele também foi contemporâneo de Esdras. Ele, nessa mesma época, os profetas já profetizavam sobre a questão do templo. Então, assim, o profeta, ao falar do povo,
pós-exílio, levou a palavra de Deus ao governador Zorobabel e a Josué, que na época era o sumo sacerdote, pois é preciso concluir a obra de reconstrução do templo em Jerusalém. Então, irmãos, ali em 539, e aí os irmãos não estranhem que a gente vai ver ali 539, logo em seguida até 522, é porque é natural que o tempo antes de Cristo ele ia diminuindo, tá? Que aí a gente zerou o tempo, e aí a partir de depois de Cristo nós tivemos o ano 1, e hoje estamos aí em 2025. Então, o ano foi, nesse tempo aqui, ficou um pouco estranho, depois eu fui pesquisar a respeito e quis compartilhar isso com os irmãos também, para os irmãos não acharem estranho. Então, 539, Ciro emitiu um decreto autorizando os judeus a retornarem à terra de Judá depois da morte de a terra de Judá, e depois da morte de Ciro, em 530, Artaxerxes se tornou o rei da Pérsia, reinando até 522. Então, influenciou os samaritanos. Artaxerxes decidiu interromper a reconstrução do templo, ou seja, o povo vinha trabalhando para fazer a reconstrução do templo, e aí, por influência dos samaritanos, ele meio que barrou a construção, né? Então, depois da morte dele, Dário assumiu o trono da Pérsia, e reinando de 486 a.C., ele foi favorável ao retorno da reconstrução da casa de Deus. E Ageu levou mensagens proféticas à nação, uma vez que recebeu do Senhor a missão de despertar o povo e a necessidade de reconstruir o templo que tinha sido destruído, né, por Nabucodonosor em 586. E o subtópico 1.2 que ele fala, né, saindo da apatia espiritual. E aqui nesse trecho eu achei interessante porque é o seguinte, conforme diz na revista, né, Ageu foi encarregado pelo Senhor de falar ao povo de Israel sobre a reconstrução do templo. A mensagem profética foi uma exortação para os filhos de Israel renovarem a comunhão com Deus, sendo tão incisiva que o povo teve temor do Senhor. O livro de Ageu nos leva a pensar sobre a importância de não descuidarmos quanto ao investimento no tempo e recursos nos serviços de adoração ao Senhor. E de fato, tanto que eu fui lendo essa parte e fui tendo para mim, eu falei, não, o templo de fato hoje somos nós. E nós temos que zelar pelo cuidado não só com a casa do Senhor, mas como nós, como templo do Espírito Santo, também dedicarmos o nosso tempo na obra de Deus, o nosso cuidado, zelo e a importância também com o nosso corpo, com as nossas ações e, acima de tudo, com a morada do Espírito Santo, que é o nosso corpo, né? Subtópico 1.3, até coloquei um videozinho ali do pastor de Hernandes Dias Lopes, que traz a bênção retida. Ageu foi instrumento de Deus para animar o povo e reconstruir o templo. Assim como o profeta Zacarias, ele levou os israelitas que estavam em Judá e Jerusalém a mensagem que recebia de Deus. O governador Zorobabel e o sumo sacerdote Josué também estavam apáticos em relação à reconstrução do templo em Jerusalém. Aumenta aí, irmão Raimundo, só para a gente botar o vídeo aqui do... Ah, tá. Não, precisa não, irmão Raimundo, precisa não. Pode deixar. Eita. Pode deixar. Deixa eu avançar aqui pro... fazer um resumão rápido aqui. Então, assim, Ageu então os exortou a reconstruir o templo juntamente com o povo, que só assim seria abençoado. A mensagem profética revelou a razão de um povo não estar desfrutando das bênçãos e ele estava adiando as tarefas de prosseguir com a reconstrução do templo. E isso a gente vê até nos dias de hoje, né? Às vezes a gente está ali esperando tanto uma bênção e a bênção fica retida porque falta um pouquinho de dedicação, um pouquinho mais de esforço da nossa parte, não na obra do Senhor, mas em buscar em comunhão com o Espírito Santo, buscar a comunhão com Deus, e às vezes as nossas bênçãos ficam retidas por conta disso. E aí se faz necessário, de fato, que às vezes um profeta, um pregador, um pastor, nos exorte para que a gente venha se dedicar e buscar mais a palavra de Deus, a fim que todas as bênçãos que o Senhor tem retida para nós sejam finalmente liberadas, né? O que Jesus viu nesta igreja que trouxe tanto sofrimento ao Filho de Deus? Somente uma coisa, foi falta de fervor espiritual. E talvez este seja o problema da igreja evangélica brasileira. Não se trata de estilo de culto, nem se trata também desta linha ou daquela outra linha teológica. Não se trata de uma igreja que diz para si mesma, não, nós estamos muito bem, nós somos a melhor igreja da cidade. Jesus olha para a igreja e faz o seu diagnóstico. E nada entristece mais o Filho de Deus do que ver uma igreja apática, morna, sem vigor, sem brilho nos olhos, sem fogo no coração, sem entusiasmo.
Há um marasmo hoje em muitas igrejas. Exatamente. Aí eu quis trazer esse vídeo justamente para isso, para que a gente sempre haja com o mesmo fervor e esteja sempre buscando cada dia mais e mais ao Senhor. E isso para que nossas bênçãos não fiquem retidas. Deixa eu avançar aqui antes disso, irmãos, que aprendemos que Ageu levou os israelitas que estavam em Judá, em Jerusalém, as mensagens que recebia de Deus. Ou seja, o profeta levava a palavra de Deus para o povo, né? Avançando aqui rapidamente para o tópico 2 e 2.1, que diz a bênção da obediência. O livro de Ageu registra mensagens proféticas anunciadas entre agosto e dezembro. Lembrando, irmãos, que aqui ele menciona agosto e dezembro, mas é uma estimativa, tá? Que até os meses naquela época era baseado no calendário judaico. O calendário nosso que a gente vive aqui é um calendário católico romano, mas é o calendário oficial, né, no mundo hoje, mas então ali é uma estimativa que eles dão, tá? Embora tenha sido um curto período, o impacto na vida do povo foi relevante, como registrou Esdras. Porém, não é possível saber se Ageu testemunhou a conclusão da reconstrução do templo. No livro Os 5 Pilares da Liderança, o bispo Abner Ferreira ressalta que nada acontece sem liderança. Não importa a condição que existia em qualquer situação. Nada muda sem liderança. Isso nos remete ao posicionamento de Ageu ao perceber as indiferenças dos judeus por ocasião de regresso do exílio. Como embaixador do Senhor, o profeta Ageu exortou o povo a reerguer o templo. Isso aconteceu durante o 2º ano do reinado de Dário. Eu vi esse trecho, irmãos, eu lembro que às vezes é necessário, né, que venha um profeta aqui para exortar a gente e para que a gente fique atento quanto às coisas que o Senhor pede de nós, a dedicação, o nosso tempo, o nosso carinho e o zelo com a obra do Senhor. Tanto isso, e ao mesmo tempo também eu fiquei ali meio confuso, né? Porque o profeta Ageu, o homem que era o profeta do Senhor, que falava diretamente as palavras de Deus, diretamente ao povo, não se sabe se ele teve esse privilégio de poder ver a reconstrução do templo, que para aquela época, obviamente, teve a sua importância, né? Então, continuando aqui para o subtópico 2.2, priorizando as coisas de Deus. É interessante que a primeira mensagem de Ageu, registrada no livro que recebe o seu nome, menciona a maneira como o povo de Deus estava administrando o templo. Eles achavam que ainda não era tempo de reconstruir o templo. A resposta de Deus a esse pensamento se inicia também fazendo menção ao templo. Assim, vemos que o Senhor dos Exércitos estava convocando os israelitas a rever as suas prioridades, não segundo limitadas percepções, mas à luz da palavra. E nisso, irmãos, era preciso também acertar as prioridades para desfrutar das bênçãos e as provisões de Deus. Ainda hoje a gente depende da palavra de Deus e da direção do Espírito Santo quanto à mordomia do tempo, avaliando se os nossos planos e atitudes estão em conformidade com a vontade de Deus. E isso remete justamente aos dias de hoje. A gente está hoje nesse mundo maluco que a gente está vivendo. Muitos acreditam que é a nossa última geração, até a vinda do Senhor. A gente não sabe, muitas vezes a gente não sabe administrar o nosso tempo na vida pessoal e conciliar ela com a vida que nós devemos dedicar também ao Senhor. A nossa vida também tem que se dedicar na igreja, na buscar a palavra, o direcionamento do Espírito Santo para a nossa vida, que é tudo. Ainda mais nos dias de hoje que nós temos esse mundo maluco. Tanta tecnologia, tantas coisas das quais a gente pode usufruir, mas ao mesmo tempo são coisas que podem se tornar armadilhas para que a gente se afaste da palavra do Senhor, se afaste da direção que Deus tem para as nossas vidas. Por isso daí a importância de a gente estar sempre atento e estar buscando a Deus, procurando sempre estar lendo a palavra para que não nos falte direcionamento e, consequentemente, também não caímos nas ciladas do inimigo, que são muitas, né? Inclusive hoje pela tecnologia, por conta de todas as benesses que a tecnologia traz para a gente. Seguindo aqui para o subtópico 2.3, que diz: Deus reprova a desobediência. O rei Dário havia autorizado as obras da reconstrução do templo. Entretanto, o povo alegava que ainda não era tempo de realizar aquela obra. Diante disso, Deus levanta Ageu e conclama o seu povo a pensar bem quanto ao que está acontecendo. O homem que reconstruiu o templo de Jerusalém. Zorobabel, um descendente do rei Davi, ficou conhecido por sua liderança na reconstrução do templo de Jerusalém após o exílio babilônico. Ele foi um tipo de governador de Judá durante o domínio persa que teve início com o rei Ciro.
A reconstrução do templo começou entre 537 e 535 a.C., mas Zorobabel enfrentou muitos desafios, incluindo a oposição de vizinhos hostis, a falta de recursos e o desânimo do próprio povo. Por isso, a obra ficou parada por mais de uma década. Nesse tempo, através dos profetas Ageu e Zacarias, Deus falou com Zorobabel, incentivando-o a continuar aquela obra. O Senhor mostrou ao povo que Zorobabel realmente era um instrumento em suas mãos escolhido para aquela missão e prometeu a sua bênção. Então, apesar de tudo, o templo foi concluído por volta de 516 a.C., ou seja, 20 anos depois do início das obras de reconstrução e aproximadamente 70 anos depois que o templo original construído por Salomão foi destruído pelo rei Nabucodonosor. Ou seja, Deus era com o povo e apesar de tudo isso, e sabendo do Deus que tinha ao lado dele os profetas, os homens de Deus ali incentivando o povo ainda assim se desanimava em fazer aquilo que Deus pedia. Isso eu trago até para os dias de hoje. Às vezes a gente tem bênçãos para receber. Só Deus mesmo, irmãos. É uma gripezinha que vai pegando pegarra aqui, a voz a gente vai sumindo. Então, o povo tinha ali a oportunidade de construir e ainda assim se desanimou. Sendo que Deus que ia prover todas as coisas, não tinha que se preocupar com mais nada, só ter de bom ânimo e fazer a obra do Senhor, fazer aquilo que os profetas, que homens de Deus, através deles, que Deus falava, o povo simplesmente não queria fazer, desanimado. E uma coisa que era para ter sido feita em poucos anos, levou 20 anos para ser concluído. Então assim, o povo estava sendo chamado para mudança de atitude. A mensagem de Ageu revela que a desobediência dos filhos de Israel, como não estava se agradando, dos filhos de Israel, e como não estavam se agradando disso, o Senhor revelou tanto as atitudes erradas do seu povo, quanto as que eles deveriam adotar. Ou seja, uma mudança literalmente de atitude que o povo precisava ter, demonstrar bom ânimo e seguir o que Deus estava falando, confiar plenamente no Senhor. Uma obra que eu acredito que deveria ter sido concluída em 5 anos, levou 4 vezes mais para que fosse concluída, porque o povo desanimou e foi desobediente quanto à palavra de Deus, quanto àquilo que Deus pedia, né? Aqui, irmãos, aprendemos que, como embaixador do Senhor, o profeta Ageu exortou o povo a reerguer o templo. O último tópico, tópico 3 ao 3.3, que diz o cuidado com o templo, né? O contexto do profeta Ageu nos mostra que o desinteresse, o esforço e a falta de prioridade do povo de Deus em relação à reconstrução do templo estavam associados à vida de adoração, ao testemunho perante as outras nações acerca de Deus de Israel. A expectativa do cumprimento das promessas do Senhor para Israel e o comprometimento deles com o Senhor e sua palavra. Eu vi de novo, mais uma vez, em relação aos nossos dias, né? O povo naquele tempo literalmente meio que relaxou, e às vezes falta para a gente também mesmo nos dias de hoje o cuidado com o templo do Senhor, o cuidado com o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, também o cuidado com a casa de Deus, mas acima de tudo conosco. Eu vi essa lição, achei interessante, mas o templo mesmo de verdade hoje nosso é o nosso corpo, é o habitar do Espírito Santo, é onde Deus nos vê e em todos os momentos. Então, o zelo e o cuidado que nós temos com ter com o templo que eu vejo que é nos dias de hoje do Senhor é o nosso corpo, né? O nosso templo, o templo do Senhor. Então, as profecias de Ageu ressaltam que a reconstrução do novo templo era importante para os judeus. E eu quero frisar isso aqui também, irmãos. Até hoje, diz o Rodrigo Silva, eu encontrei um vídeo bem interessante do Rodrigo Silva, em que ele menciona que os judeus hoje eles não têm interesse numa reconstrução de um terceiro templo. Eu falo, olha, eu respeito muito. Eu não sei se ele provavelmente ele deve ter algum embasamento. Porém, eu acredito que isso não seja um contexto geral. Porque os judeus eles têm a fundação do templo lá, que aí é meio contraditório. Tanto que existe hoje uma fundação chamada Fundação do Templo. E eu acredito que isso não é um consenso geral. Acho que ele mencionou ali a opinião dele pessoal, mesclada com algumas outras opiniões de alguma parte judeu que ele tem, mas a grande maioria dos judeus acredito que anseiam por uma reconstrução de um terceiro templo. Tanto que, se não existia, para que existiria essa fundação do templo? Por que existiriam plantas para uma reconstrução de um terceiro templo? Por que eles brigam e fazem tanta questão por aquele monte que hoje está aquele domo dourado? Não faz muito sentido. Eu respeito a opinião, mas eu não sei se isso é um consenso geral. Acredito que isso é mais uma opinião pessoal. Então, eles precisavam se animar para executar a obra, pois a glória daquela casa seria maior do que a primeira. Segundo a profecia de Ageu, era necessário que o povo se voltasse de coração para o Todo-Poderoso, que encheria o templo de glória.
As nações trariam suas riquezas para o esplendor do templo e Jerusalém, porque toda a prata e todo o ouro do mundo pertence ao Senhor. Isso aqui é um texto que a gente ouve muito, né? A glória da segunda, inclusive é tema de música, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E todo o ouro, toda a prata, tudo que existe no mundo é do Senhor. Mas eu reforço mais uma vez a minha tese que hoje nós temos que nos preocupar mais com o templo do Senhor, que é o nosso corpo, que é onde o habitar do Espírito Santo. Então, partindo aqui para o subtópico 3.2, irmãos, as bênçãos da obediência. Ageu expôs os juízos de Deus sobre Israel devido à desobediência do povo. O profeta advertiu acerca da solução para a adversidade que estavam enfrentando. Eles deveriam subir ao monte e trazer madeira para a edificação do templo. Caso obedecessem, o Senhor se agradaria pela reconstrução do templo, onde seria adorado. As palavras de Ageu caíram no solo fértil, pois os líderes do povo que havia voltado do exílio aceitaram a exortação que o Senhor lhes fez por intermédio do profeta Ageu. Ou seja, o povo primeiro teve que ser exortado, mesmo já tendo um profeta falando que era para dar início às obras, continuarem, permanecerem firmes. Primeiro tiveram que ser exortados, alertados diversas vezes, aceitaram interrupções, aceitaram relaxamento para que depois continuassem fazendo a obra do Senhor, para que depois fizessem as coisas de Deus. Ou seja, tudo aquilo, até mesmo nos dias de hoje que o Senhor nos propõe, nos pede para fazer, dedicação, mais amor com sua obra, se dedicar mais tempo à leitura da palavra, até hoje a gente primeiro tem que ser exortado para fazer. Eu tomo até como exemplo uma situação que eu já vi, lógico, não vou mencionar nomes, mas eu vi já casamentos sucumbirem por conta de desleixo e relaxo do homem e cobranças das mulheres. Aí eu vou fazer uma meia-culpa aqui, dizer que a culpa foi do homem, mas a grande maioria, assim, eu já tive casos assim, já vi casos assim que o casamento sucumbe por conta dos desleixos do homem. Aí depois que o homem desmancha seu casamento, vai atrás de uma nova esposa, aí vai corrigir todos os erros que cometeu no casamento anterior. Eu falei, não era mais fácil ter corrigido todos os erros e permanecido sua vida estável com a sua atual esposa, sem ter que procurar nova esposa, sem ter todo aquele desgaste de divórcio, de divisão de bens, essas coisas? Primeiro a gente tem que ser exortado, primeiro tem que ser quebrado para depois ser refeito. Às vezes é necessário, mas de certo modo eu acredito que é muito mais fácil você corrigir os seus erros atualmente do que deixar tudo de sucumbir de uma vez. A mesma coisa eu vejo de certo modo com o texto. O povo primeiro teve que ser exortado, primeiro teve que ser chamado, cobrado, primeiro relaxou para que depois fosse reconstruir o templo do Senhor conforme o Senhor tinha feito. Avançando aqui para o último tópico, irmãos, o 3, que diz as bênçãos da santificação. Ageu entregou ao povo uma terceira mensagem, que remetia aos ensinamentos da lei mosaica, para que eles entendessem a situação em que estavam. O profeta usou como exemplo as coisas santificadas, que não são capazes de santificar o que é impuro. Põe o vídeo aí, irmão Raimundo. Santificação é o processo pelo qual Deus nos torna mais e mais santos aqui nesse mundo. Santificação é um processo. Não é alguma coisa que acontece de uma vez, mas é alguma coisa que vai acontecer no correr da nossa vida. Até o último dia da nossa vida, nós estaremos engajados nesse processo de santificação, pelo qual Deus nos torna cada vez mais santos. É um processo gradual, é alguma coisa que acontece paulatinamente, é um processo imperfeito e sempre inacabado. Entretanto, ele é de necessidade alguma coisa que acontece com todo verdadeiro cristão. É através desse processo que Deus nos faz cada vez mais parecidos com o seu Filho Jesus Cristo, e essa é a razão pela qual nós somos eleitos, nós somos escolhidos e chamados. Amém, exatamente isso. Então é um processo, né? Tudo na vida da gente, ainda mais nos dias de hoje, são um processo. Então, até continuando o texto ali, irmãos, que já as coisas impuras contaminam o que é puro. Ou seja, a santidade não contamina, mas o pecado sim. O povo daquele lugar e seus sacrifícios eram impuros para Deus. Por isso os israelitas precisavam viver em santidade. E tanto nos dias de hoje nós temos que viver em santidade diariamente. Buscar mais a palavra de Deus, estar presente em todos os cultos, fortificando a nossa fé, dedicando o nosso tempo também na obra do Senhor, buscando mais entender da sua palavra, para que o nosso templo, o templo do Senhor, que é o nosso corpo, que é o habitar do Espírito Santo, esteja sempre revestido de santidade, revestido também do poder de Deus, mas acima de tudo buscando intimidade com Deus, para que a gente não venha cair nas ciladas do inimigo, tampouco no relaxamento, como foi mostrado durante a lição, que o povo levou 20 anos para fazer uma obra que teoricamente teria que ser concluída em 5.
Então, era necessário que o povo voltasse para o Todo-Poderoso, que encheria o templo de glória, o nosso templo que tem que ser cheio de glória. Amém? Foi um resumão, irmãos, foi bem rápido. Espero que os irmãos tenham entendido. Eu quero chamar só o pastor para dar essa conclusão, que eu já falei bastante aqui. Pode vir, pastor, dar a conclusão? Amém. Fazer igual lá no aniversário da irmã Cidel. Vamos tirar a oferta. Glória a Deus. Meus irmãos, ficou muito bom. Eu peguei uma filona ali na padaria. Faltou pão, padaria que faltou pão. Faltou pão, estava lá a fila sem pão. Ainda peguei uns pão branquinhos, que foi o que sobrou. Falei, não, pão de queijo também acabou. Falei, rapaz, vocês não se prepararam para o Dia das Mães? Tá assim, o sacolão também tá assim, outra fila. Todo mundo se preparando para o Dia das Mães aí. E nós também fomos pegos de surpresa, porque há 2 anos que nós combinamos com o ministério, com a igreja, que no Dia das Mães não haveria EBD. Outro dia provável, se cair por coincidência, vai ser Natal e Ano Novo. Tipo assim, se coincidir o Natal bem da escola dominical ou o Ano Novo, fica complicado. Porque é data muito forte de se ficar com a família. Então a gente tem que observar isso aí. Mas o Dia das Mães ficou até em ata, que não haveria, porque a gente combinou assim. Só que a gente esquece, e aí termina que a gente vem, e eu corri para a igreja, preparei tudo para recepcionar os irmãos. Mas aí alguns a gente falou, irmão, fica à vontade. A irmã Magna voltou, a irmã Valdeci voltou. Outros irmãos que estavam vendo o Arle com a família toda, eu falei, não, homem, fica descansando, e você vem à noite com os adolescentes e tal. Então, hoje eu imagino que estaria bem cheio. Se eu soubesse, eu falei, não, venha todo mundo, a gente comemora aqui. Mas aí ficou nesse contratempo. Todo caso, a gente está aqui, nós vamos tomar o café da manhã, o professor, Deus abençoe, passou pelo menos um resumozão da lição, e a conclusão vai dizer bem assim, está lá. O profeta Ageu exortou os israelitas de maneira objetiva e clara. Era necessário priorizar a reconstrução do templo para desfrutar das bênçãos de Deus. Entretanto, além de se esforçar na obra da reconstrução, o povo deveria viver em obediência e santificação. Aí no decorrer da lição, os irmãos viram que o povo veio uma leva de gente de volta para Jerusalém, e a primeira leva que veio, o povo veio empenhado para reconstruir, mas o templo foi parado, segundo as ordens dos reis da época, e aí o povo que voltava depois chegava e ficava quieto. E cada um ia cuidar da sua vida, cada um ia fazer os seus afazeres, e o templo ficou parado. Aí o Senhor mandou o profeta Ageu e outros contemporâneos da época para exortar o povo a priorizar novamente a reconstrução do templo, que era a referência da presença de Deus. O que adianta, Natan, nós ter uma família edificada, uma referência de emprego, de uma coisa e outra, se não tiver a presença de Deus? Então Deus deixou isso bem claro para todo Israel. O que adianta vocês reconstruir vossas casas, cada qual ir para os seus afazeres, e Deus não está presente? Então o templo era a referência da glória de Deus, então deveria ser melhor do que o antes. Por isso fala que a glória dessa casa será maior do que a anterior, exatamente sobre isso aí. Então creio que o professor ainda fez um resumão com os irmãos aí, abençoado. E eu coloquei aqui, prioridade primeiro Deus, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Em tudo na nossa vida, primeiramente Deus. Hoje é dia das mães, primeiro Deus. A mãe só existe por causa de Deus, né? Deus que é o Criador de todas as coisas, e a Ele toda a honra, toda a glória. Agora, é claro que não como o catolicismo, mas nós, claro, é um dia especial, o Dia das Mães. Nós só estamos aqui porque houve uma mãe. Amém? Vamos estar de pé, agradecer o Senhor, e vamos tomar aquele café abençoado da manhã, confraternizar junto com as irmãs. Estava falando ali já,
para Thalita que eu ia desejar Feliz Dia das Mães, Natão. Pastor, mas tu não tem mãe, não? Então, Feliz Dia da Mãe é para todos, amém? Senhor Deus, Pai de todo poder e glória, louvado e engrandecido seja o teu nome, nós te agradecemos por essa manhã, meu Deus, pela tua palavra, pelos teus filhos que aqui se prontificaram, Senhor, e vieram mesmo nessa data com fraternização das mães, meu Deus, mas vieram e priorizaram a tua casa, a tua obra, a tua presença. Nós te louvamos, Senhor, pedimos que abençoe também o culto nesta noite, derrama da tua graça, da tua unção, abençoa os teus filhos que estavam vindo, Senhor, mas tu sabes, segundo as mensagens, meu Deus, ficaram nos seus lares. Deus abençoe e prospera cada um ser conosco, nós te agradecemos no nome de Jesus, amém? Salva de palma para Jesus e podia dar mão. Glória a Deus. Vamos tomar o café da manhã.